Olá, este é o canal Biomarrila, Conhecimento de Biologia para você, e nós vamos falar hoje sobre os ciclos reprodutivos. O mundo é redondo e o lugar que parece o fim pode ser apenas o começo. Pensamento de Eve Baker Priest. Falaremos hoje sobre os ciclos reprodutivos nos organismos de forma geral. Então vamos lá, olha. Ciclos reprodutivos estão associados com a reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que envolve encontro de gameta masculino com gameta feminino. Quando nós falamos dos ciclos reprodutivos nos seres vivos, nós vamos definir 3 tipos diferentes de ciclos. Cada espécie, cada grupo de organismos realiza um determinado tipo de ciclo. Vamos começar pelo ciclo haplobionte-aplonte, que é o ciclo no qual os organismos na fase reprodutiva são constituídos por células haploides. Depois nós temos o ciclo haplobionte-diplonte, que é aquele no qual os organismos, durante sua fase reprodutiva, são constituídos por células diploides. E, finalmente, nós temos o ciclo haplonte-diplonte, também chamado de haplodiplobionte ou diplobionte, que é o ciclo no qual os organismos, na sua fase reprodutiva, ora são formados por células haploides e fazem reprodução sexuada, ora são formados por células diploides e formam esporos, realizando uma reprodução assexuada. Bem, quando nós falamos dos ciclos como um todo, vamos estudar cada um deles e que tipo de organismo realiza cada um desses ciclos. Então, vamos começar pelo ciclo haplobionte-aplonte. O ciclo haplobionte-aplonte, o organismo, quando chega à sua fase reprodutiva, tem seu corpo formado por células N, por células haploides. De maneira que a meiose que acontece nesse ciclo é uma meiose que nós chamamos de inicial ou zigótica. E este organismo produz os seus gametas por mitose. Quem realiza esse tipo de ciclo na natureza? As algas e os fungos. Como é um ciclo haplobionte-aplonte? Então vamos começar aqui, olha. Nós vamos ter gametas haploides. Esses gametas masculino e feminino se encontram, realizando, portanto, o processo de fecundação. Na fecundação, junta-se N cromossomos do gameta feminino com N cromossomos do gameta masculino, e aí nós vamos ter a formação da primeira célula do novo organismo, que é um zigoto diploide. Tão logo esse zigoto é formado, ele já sofre um processo de divisão reducional, que é a meiose. Então, nós dizemos que essa meiose é uma meiose inicial ou zigótica, de maneira que as células resultantes da meiose vão entrar em mitose e dar origem ao organismo adulto haploide. Na meiose são formadas 4 células chamadas esporos. Esses esporos vão se reproduzir por mitose, se germinar em lugar fértil, e o organismo formado, os 4 organismos formados por um único zigoto, vão ser constituídos por células haploides. Quando este organismo haploide, que pode ser um fungo ou uma alga, chega na sua fase reprodutiva, fase de produção de gametas, como ele já é haploide, ele produzirá os seus gametas por mitose. Gameta masculino e feminino se encontram e aí ocorre a fecundação, dando origem a um novo zigoto diploide. Então, a meiose ocorre no início da vida do organismo, na fase de zigoto, daí este nome.
meiose zigótica ou inicial. E daí o nome ciclo haplobionte, aplonte, ó. Haplos, haploide, bio, vida, ontos, organismo. Organismo formado por células haploides. Repetindo, quem faz esse ciclo são algas, e algumas espécies de algas e algumas espécies de fungos. Olha aqui, um ciclo haplobionte aplonte da Ulotrix, que é uma alga verde filamentosa. Então, nós temos um talo aqui adulto, haploide, né? Este talo, por mitose, vai formar os seus gametas, né? Masculino e feminino, haploides também, ocorre a fecundação, dando origem a um zigoto diploide. Este zigoto já sofre meiose, e por meiose ele vai dar origem a esporos flagelados, que nós chamamos de zoósporos. Cada zigoto dá origem a 4 zoósporos. E esses zoósporos, se encontrarem um lugar adequado, por mitose darão origem ao talo, ao organismo adulto haploide. Né? Essa é a alga pluricelular Ulotrix. No ciclo de vida haplobionte diplonte, né, nós vamos ter os organismos formados por células diploides. Quando o organismo chega na fase reprodutiva, seus tecidos são formados por células diploides. Este organismo, ele realiza meiose apenas quando ele atinge a fase adulta, que é a fase reprodutiva. E ele faz meiose para produzir gametas. Então, nós dizemos que essa meiose é final ou gamética. Quem realiza esse ciclo reprodutivo? Algumas espécies de algas, algumas espécies de fungo e os animais. Vamos ver esse ciclo aqui, olha. Então, nós temos lá os gametas haploides, gameta masculino haploide, gameta feminina haploide. Ocorre a fecundação e nós temos a formação de um zigoto diploide. Este zigoto vai se dividir por N mitoses, muitas mitoses, e depois de muitas mitoses, nós vamos ter a formação de um organismo todo constituído por células diploides, daí esse ciclo ser diplonte, né? E depois, este organismo diploide, atingindo a fase de reprodução, a fase adulta, ele vai fazer uma meiose em algumas de suas células, que são as células germinativas, e por meiose ele vai dar origem aos gametas. Vejam que essa meiose, ela origina gametas, daí o nome meiose gamética, né? Que ocorre lá na fase adulta, daí o nome meiose final ou gamética. Vamos ver aqui um exemplo de organismo que realiza o ciclo haplobionte diplonte, que é a alga acetabulária. Então, nós temos aqui a alga, cujas células são formadas por núcleos diploides, por 2N cromossomos. Algumas das células da acetabulária, né, chamadas células germinativas, sofrem meiose e por meiose vão dar origem aos gametas haploides, gameta masculino e gameta feminino, que neste caso aqui são gametas flagelados, ambos, né? O gameta masculino e o feminino se juntam, dando origem a um zigoto diploide. Este zigoto, após a fecundação, ele se reproduz por mitoses, muitas mitoses. Como ele é diploide e ele vai originar o organismo por mitose, esta alga adulta formada contém células diploides. Então, a meiose aqui ocorre já na fase adulta, fase final da vida, e ela é gamética, porque ela produz gametas. Nós também, animais, realizamos um ciclo haplobionte diplonte. Vejam, ó, é só na nossa fase de reprodução que a gente termina os processos meióticos e formamos os nossos gametas. Gameta masculino e feminino se juntam, óvulo e espermatozoide nos animais, dando origem ao zigoto. Esse zigoto faz mitoses e forma um organismo
constituído por células diploides. Então, nosso tipo de ciclo reprodutivo é aplobionte diplonte. E, finalmente, pessoal, vamos ver o ciclo aplonte-diplonte, ou aplodiplobionte, ou simplesmente diplobionte. Como que é este ciclo? Quais são as características deste ciclo? Os organismos que participam deste ciclo, para concluir o ciclo, eles passam por 2 gerações. Ele passa por organismos formados por células diploides e organismos formados por células haploides. Se eu fosse um organismo com ciclo aplodiplobionte, se eu tivesse células diploides, meu filho teria células haploides e meu neto teria células diploides e assim por diante, né? A meiose vai acontecer não para formar gametas, mas para formar células chamadas esporos. Daí o nome meiose espórica. E ela acontece entre essas 2 gerações. Daí também poder ser chamada de meiose intermediária ou espórica. Quem realiza esse tipo de ciclo? Algumas algas, algumas espécies de algas, algumas espécies de fungos e todos os vegetais. Vamos ver este ciclo então. Olha, nós vamos ter aqui gametas masculino e feminino constituídos por células haploides. Ocorre a fecundação e a partir da fecundação forma-se um zigoto diploide que por mitoses vai dar origem a um organismo diploide chamado esporófito. O esporófito é o organismo resultante da germinação do zigoto, né, que é todo formado por células diploides. Quando esse esporófito chega na fase adulta, ele realiza, algumas de suas células realizam meiose espórica ou meiose intermediária. Por meio da meiose espórica, este organismo diploide vai produzir células chamadas esporos. Vejam, a meiose aqui não acontece para formar gametas, ela acontece para formar esporos. Então, este organismo era diploide, realizou meiose. As células formadas por meiose são chamadas de esporos e são células haploides. Esses esporos são liberados, caem no meio ambiente e, se encontrarem um lugar legal aí para crescer, um lugar adequado, cada organismo tem o seu lugar adequado, esses esporos realizarão mitoses, múltiplas mitoses, e por mitoses eles darão origem a um segundo organismo do ciclo, que é o organismo constituído por células haploides, para o qual nós damos o nome de gametófito. O gametófito é o organismo gerado a partir da germinação do esporo e que é constituído por células N, por células haploides. Este gametófito, por mitose, dará origem aos gametas, que farão fecundação e tudo recomeça. Vejam, o esporófito chama-se esporófito porque ele produz esporos e os esporos germinam. Então, o esporófito nesse ciclo, ele faz reprodução assexuada, né? Ele se reproduz por meio de esporos. E o gametófito chama-se gametófito porque ele se reproduz por meio de gametas, e esses gametas são produzidos por mitose. Mas vejam, o ciclo como um todo, né, é um ciclo sexuado. Por quê? Porque em algum momento desse ciclo ocorre fecundação e ocorre meiose, tá? Então, vamos ver aí um exemplo de organismo que realiza esse ciclo, que é a alga uva, também uma alga que tem ciclo aplodiplobionte ou aplonte, diplonte ou simplesmente diplobionte. Então, vamos começar lá, olha. Vamos começar aqui com os nossos gametinhas, ó. Nós temos os gametas haploides, gameta masculina e feminina haploides, que se juntam, que se fundem num processo de fecundação, dando origem ao zigoto diploide. Este zigoto sofre muitas mitoses
divisões equacionais, dando origem a um esporófito diploide. Olha a alga aqui, ó, é o esporófito diploide. Aí, esse esporófito diploide, algumas células dele, chamadas células germinativas, farão a meiose, que neste caso é a meiose espórica. Quando um organismo faz meiose, ele faz divisão reducional. Uma célula diploide se divide e forma 4 células haploides, que nós chamamos de esporos. Olha, que nós temos os esporos haploides. Esses esporos caem no meio ambiente, caem em um lugar adequado para a sua germinação, e eles vão dar origem a gametófitos haploides. Esses gametófitos produzirão gametas por mitose, olha, gametas por mitose. Gametas são liberados no meio ambiente, aqui neste caso da alga, e ocorre a fecundação, né? E forma-se um zigoto e tudo recomeça, tá? Então, aqui, ó, gametófito, organismo produtor de gameta, formado por células haploides, esporófito, indivíduo produtor de esporos, por meiose, né? Que o esporófito em si é constituído por células diploides. Esperamos que você tenha compreendido a nossa aula e que a gente tenha ajudado nos seus conhecimentos sobre biologia. O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas, mas se você gostou da nossa aula, se você entendeu nossos conceitos aqui explicados, dê um like e faça a sua inscrição. E até breve com mais conhecimentos de biologia para você.